Isso aí. Mas a gente vai retomar o nosso semestre. Então, a nossa disciplina agora é Tecnologias e Programação Web. Aqui conosco estarão alunos do segundo e do terceiro semestre. E a gente vai fazer umas brincadeiras, porque o mundo web, nossa, é muito abrangente. Tem muitas tecnologias, tem muitos frameworks, tem muitas possibilidades da gente desenvolver. Então, assim, a gente pinça algumas coisas, tenta trabalhar os conceitos fundamentais, aqueles conceitos básicos que vão contribuir com vocês com a utilização das mais diferentes tecnologias. De repente, hoje eu estou usando uma determinada biblioteca ou um determinado framework, aí amanhã eu quero usar outro, mas se eu tiver alguns conhecimentos básicos, eu consigo migrar de um para o outro com menos dificuldade, né? Com uma curva de aprendizagem menor. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar, tá? Como é de praxe, eu preciso apresentar a vocês o plano de ensino. Então, eu vou Qual era a boa compartilhar. notícia, professor? Ah, segura aí, uma boa notícia, aguardem, temos boas notícias. Nossa, fica até ansioso, né? Né? Então, peraí, deixa eu compartilhar aqui o plano de ensino. Acho que é essa tela. O plano de ensino, estão vendo a minha telinha? Sim, professora, dá Tá. para. Então, aqui, o que tem no plano de ensino, né? Na verdade, são todas as expectativas que o professor tem ao longo do semestre. Ele faz aquele planejamento grande para o semestre inteiro, né? Esperando que o aluno consiga atingir aquilo ali. Normalmente, a gente vai fazendo adaptações no plano de ensino conforme o semestre vai andando, porque é um planejamento de longo prazo. Na educação, planejar um semestre é um planejamento de longo prazo, porque a gente tem alunos com diferentes perfis dentro da sala de aula. Então, às vezes, você planejou alguma coisa e aquilo acontece rapidamente e você tem que colocar outra para suprir aquele tempo, ou acontece mais lentamente. Então, a gente sempre vai fazendo ajustes. Mas aqui está, assim, a nossa programação, tá bom? A nossa carga horária é de 80 horas no semestre todo, né? E como eu já disse, quem está nessa disciplina são alunos de segundo e de terceiro semestre. Nós estamos no semestre letivo 2021-1, né, o primeiro semestre letivo de 2021. E aqui nós temos os objetivos do nosso curso. Quando nós colocamos aqui objetivos, não são objetivos para o professor, não são objetivos para a faculdade, não são objetivos para a direção pedagógica, são objetivos para o aluno. Então, a gente espera que, ao final deste módulo, os alunos consigam executar o que nós temos aqui, sabe? Criar e descrever novos recursos com HTML5 e estilizá-los, né, com CSS, adicionar interatividade nas nossas páginas HTML usando JavaScript, criar formulários, enviar e receber dados de fontes de dados utilizando requests e APIs, né? Criar código JavaScript bem estruturado, de fácil manutenção. Toda vez que a gente quer escrever algum código, a gente sempre pensa nisso, né? Que ele seja de fácil manutenção. Criar aplicativos web que suportem operações offline, porque às vezes o seu usuário vai ficar sem conexão, como é que isso vai fluir, né? Criar páginas que possam se adaptar a diferentes dispositivos, então a gente vai pensar em fazer aplicações responsivas que se adaptem dentro do possível a diferentes dispositivos tecnológicos, trabalhar com gráficos, pensar na experiência do usuário, né? A experiência do usuário conta muito no uso de uma aplicação, quer seja web, quer seja mobile, né? Então, para o usuário, vocês já fizeram interface humano-computador, salvo engano, no primeiro semestre, lá se fala muito, né, da experiência, né, user experience, né, o X, o professor trabalha muito esses conceitos, então a gente vai sempre relembrar algumas coisas.
A gente vai ter WebSockets para fazer integrações, melhorar a capacidade de resposta de aplicativos web, aprender a descrever tecnologias web e selecionar tecnologias apropriadas, projetar arquitetura na implementação de um aplicativo, configurar um pipeline de aplicativos web, utilizando middlewares, adicionar controladores a um aplicativo, aqui utilizando o padrão MVC, Model View Controller, desenvolver aplicativos web que use o mecanismo de roteamento para apresentar URLs amigáveis, criar visualizações que exibam e editem dados, interagem com modelos e controladores, de novo, utilizando o aplicativo, o modelo MVC, conectar aplicativos web com banco de dados e fazendo a modelagem objeto relacional, implementar consistências e persistências, faltou aqui no modelo MVC, escrever código JavaScript, que será executado no lado cliente, utilizar jQuery, para melhorar a capacidade de resposta do aplicativo, adicionar pacotes do lado do cliente, configurar executores de tarefa, trabalhar com as questões de autenticação e autorização de usuários para acessar um determinado aplicativo. Aqui nós não vamos nos aprofundar muito em conceitos de segurança, até por limitação de tempo e porque vocês têm uma disciplina, acho que no próximo semestre, se eu não estou enganada, que trata exclusivamente da segurança de software. Então é lá que vocês vão implementar mesmo várias estratégias de segurança, vão injetar algumas tentativas, de burlar o sistema para ver como é que ele se comporta, tá? Aqui eu já falei, a gente vai trabalhar com um aplicativo MVC que resista a ataques maliciosos, assim, bem superficialmente, mas a gente vai fazer algumas questões de autenticação e autorização, utilização de cache para acelerar, a utilização do aplicativo, utilizar frameworks WebSocket e aprender a implantar a aplicação em sistemas, em servidores locais e na nuvem. Vocês estão vendo que são muitos objetivos, Eventualmente a gente vai fazendo ajustes nele, mas assim, isso aqui é o mundo web, tá? E aí vem a ementa. A ementa é um resumo do que a gente vai estudar. Conceitos na criação de aplicação web, utilizando HTML, CSS e JavaScript. Isso aqui é a tríade, que controla toda a parte front-end, vamos dizer assim. Vamos utilizar frameworks para facilitar esse desenvolvimento front-end e também frameworks para trabalhar no back-end. A gente vai ter que fazer a integração, tá? Vamos ter também estudos de configuração e conceitos iniciais de arquitetura de sistemas, diferenciar tecnologias client-side e server-side, vamos tratar do ciclo de vida de um sistema web, publicação e implantação de sistemas desenvolvidos para a web. Tudo bem? Aí, isso aqui eu já falei, habilidades e competências, isso aqui é importante para o perfil de vocês, tá? Enquanto profissional. A gente espera que vocês sejam capazes de estabelecer as melhores estratégias técnicas conforme a necessidade do negócio, saber definir quais os recursos necessários para a execução e distribuição de sistemas web, saber projetar interfaces utilizando qualquer IDE ou editor de texto, entender os fundamentos das funcionalidades client-side, entender os fundamentos das funcionalidades server-side e aprender a implantar e distribuir os sistemas desenvolvidos. Certo? Então, basicamente, isso é o que nos interessa do plano de ensino, tá bom? Esse plano de ensino, ele já está disponível, deixa eu parar o compartilhamento, ele está disponível lá no nosso AVA, tá? A gente já tem um AVA disponibilizado, não sei se vocês acessaram, se vocês conseguem ver se está tudo lá, acho que eu vou mostrar para vocês. Está lá sim, professor. Está lá, né? Deixa eu abrir aqui, eu tinha deixado, aqui eu estava pegando a listinha de alunos. Ó, aqui está o plano de ensino e aprendizagem, é isso que eu mostrei para vocês,
tá? E eu também deixei lá o link para as aulas. E foi isso aqui vai ser uma facilidade para a gente, e foi uma sugestão da professora Simone, que é a nova coordenadora de vocês, né? Ninguém nem falou nada dessa mudança, né? Nem Eu estou choraram, perguntando né? isso desde que voltou, professora. Por que mudou? Nem choraram, né? Nem nada. Que coisa. Bom, Meu você mesma sumo já tinha dito que protesto, podia meu mudar. sumo protesto, eu falei lá no grupo. No antigo ainda. Na verdade, fui eu que pedi o afastamento, porque eu estou com muitas atividades profissionais e assim, e a coordenação de curso acaba consumindo bastante tempo, né? No mínimo, são 2 noites só para a coordenação, mais uma noite de aula. Então, aí já são 3 noites trabalhando. Trabalhando durante o dia também, acaba ficando bem pesado, né? E eu fui transferida de setor, né? Eu fui cedida para o INSS. Acho que eu já até tinha comentado com vocês. Eu estou trabalhando numa coordenação agora, que é a coordenação de ciência de dados. Então, tem muita demanda, tá meio puxado. Aí eu pedi uma folga, pedi um afastamento. Mas a professora Simone, que assumiu, ela já tem também uma larga experiência em coordenação de curso. Ela foi minha coordenadora. Eu fui coordenadora dela, ela foi minha coordenadora enquanto a gente trabalhava em outra instituição de ensino. Então, acho que vocês estarão bem servidos, tá? Então, mas voltando ao que eu estava falando, que eu acho que eu já esqueci. Eu estava lá no AVA. Então, mas voltando, por sugestão da professora Simone, eu achei bacana, a gente criou um link de aula para o semestre todo, tá? Então, eu deixei aqui o link. Se clicar aqui, ele vai lá, leva vocês para Ele a sala. redireciona, né? Isso, exatamente, tá? Então, ficou o plano de ensino Professora, aqui e ficou o link. Oi. todos os professores estão cientes desse link também, porque no semestre passado a gente tinha aquele problema com a questão de organização do AVA. Não tinha um padrão, cada professor colocava de um jeito. Para a gente ficava uma bagunça. Um era do início até o final, outro era do final até o início, era uma bagunça. Vai ter um padrão? Então, a gente fez reuniões, né, de planejamento e a gente combinou assim, né, de ir deixar sempre aparecer primeiro a última aula dada, sabe? Quer dizer, a aula mais recente, né? E as aulas mais antigas vão ficando lá para baixo. E essas informações que não estão associadas à aula são informações gerais que vão valer para o semestre todo, ficar ali nos avisos. A gente fez esse combinado, né? Mas às vezes a gente acaba dando um toque pessoal e tal no AVA, às vezes é bom, às vezes não, né? Vamos lutando. Se vocês perceberem alguma coisa no meu AVA que está dificultando encontrar material, pode falar que a gente vai fazendo um ajuste, tá? Agora, com relação aos outros professores, eu não posso mais falar por eles, né? Eu sei que a gente conversou e que a gente combinou na nossa reunião de planejamento. Então vai ser assim. A nossa primeira semana de aula é essa que está acontecendo agora. Tá vendo que ela tá vazio, mas eu vou colocar aqui o link da aula de hoje, vou colocar materiais complementares, né? E assim a gente vai trabalhando, tá bom? E aí eu peço a vocês que todos entrem no AVA, vejam se todas as disciplinas às quais vocês se matricularam estão disponíveis. Se não estiver, já avisa a coordenação, né? Pode avisar o professor também, que a gente vai trabalhando, vai ajustando, tá bom? Vocês estavam vendo a minha tela? Não, né? Não, professora, não está compartilhando, não. Ei, Dilene, agora sim, né? Agora sim. Agora sim, então. Aqui nos avisos vão ficar sempre aquelas informações genéricas que não estão relacionadas a uma aula em particular. E embaixo vão ficando as aulas. Eu até falei uma coisa e menti para vocês, né? Eu quis me adiantar hoje, né? Eu já criei aqui todas as semanas de aula, mas eu vou ter que mudar a ordem, né? Porque, por exemplo, essa aqui vai acabar sendo, como ela é a primeira aula, ela vai ficando lá para baixo na nossa fila, né? Então, a aula recém-ministrada vai aparecer primeiro, tá? Para ficar mais fácil de vocês encontrarem as informações, tá? Mas aqui eu já coloquei todas as nossas aulas, todos os nossos dias letivos. Uma outra informação que eu quero mostrar para vocês é aqui.
Se eu conseguisse, né? É o calendário acadêmico. Vocês já receberam o calendário acadêmico? Sim, tá lá no AVA. Tá lá no AVA, Tá né? no AVA. Isso. Então, é só para destacar, para vocês já se organizarem. Às vezes tem alunos que precisam, se bem que eu não sei como é que está funcionando isso, né? Viajar a trabalho, se ausentar por trabalho, né? Para tentar se planejarem, né? Nós temos aqui, ó, em abril é a nossa semana de avaliação, né? Avaliação institucional, fechamentos de portfólio, fechamentos de nota de exercício de compreensão. Então, já se organizem aí, né? No metade de abril, isso já vai estar acontecendo. E metade de junho, né? Ficou bem apertadinho esse nosso semestre, metade de junho também vai estar acontecendo o fechamento do segundo bimestre. E depois tem as atividades, né? Quem perdeu prova, segunda chamada, tem a prova substitutiva, aquele montão de provas e avaliações que a gente faz, né? Então, não se esqueçam disso. Parece-me que nós não teremos nenhum feriado na segunda-feira, tá? Então, beleza, né? Não tem nenhum feriado, nenhuma Professora, folga. Oi. Pois não. Essa atividade pedagógica seria o quê? Nessa atividade pedagógica é para o professor, tá? Ah, entendi. Aqui estamos tendo trabalho. Vocês Entendi, descansam e a obrigado. gente trabalha. Aqui são cursos de aperfeiçoamento que a gente tem, palestras, reuniões de planejamento, sempre acontecem aos sábados. Tá? Então, como o calendário vale para a comunidade acadêmica toda, né? Então, a comunidade acadêmica é aluno, professor, diretor, então tudo está aí. Então, vocês estão livres, tá? Vocês não têm atividade pedagógica, nós que temos. E ó, tem até para o segundo semestre, mas depois a gente vê isso. Alguma dúvida? Desespero. Por enquanto? Querem falar alguma coisa? Ó, o Micael, tá feliz? Eu deixo para ver as mensagens no chat depois, e aí me perco, né? Eu, particularmente, vai ser minha matéria preferida do semestre. Ah, que bom, tomara. Então, isso aí, vamos estudar. Tem que fazer um manual de boas práticas. Para o pessoal para os professores, né, no AVA. E pior que tem, tá? Tem todas umas orientações. A gente chegou até, eu inclusive gravei uns videozinhos, distribuímos para todos os professores de como postar, publicar. Tem tudo isso. Muito bem. Agora, vamos à boa notícia. Quem é que estava ansioso? Salef, né? Boa notícia. Nós não teremos, viu, Juliano, que passou mal, prova nessa disciplina nesse semestre. Como assim? Olha! Isso, professor. Ué, Sempre tem um mais, Falando sempre tem um sério? mais. Vamos com calma. Sempre tem um mais. Ouçam o que eu estou porém. dizendo. Nós Peraí, não porque eu queria teremos ter uma água. prova, mas não quer dizer que não teremos avaliação. Ah, acabou a felicidade. Só Né? mudou a palavra, velho. Trocamos 6 por meia dúzia. Não, senhor. Que A gente bonito. a gente vai continuar tendo exercício de compreensão. O exercício de compreensão são aquelas questões objetivas que a gente disponibiliza lá no AVA, que tem um tempo curtinho para vocês realizarem. A gente vai continuar tendo portfólio. Portfólio pode ser uma atividade que a gente realize dentro da própria aula, ou que a gente comece na aula, vocês terminem em casa e me entreguem na semana subsequente. E no lugar da prova institucional, nós teremos o desenvolvimento de uma aplicação web. Então, a avaliação do primeiro bimestre vai ser a parte do front-end construído. E a avaliação do segundo bimestre vai ser o back-end construído e conversando. Essa avaliação poderá ser feita em grupo, tá? Daqui a pouco a gente vai dividir os grupos. Então, assim, nada de panelinha. Acolham o pessoal que está retornando e que, né, parou o semestre passado, que está retornando agora. Encaixem o pessoal no grupo. Deixa eu ver quem é que parou, que eu me lembre. A Raíssa parou, o Luiz Gustavo parou. Os demais eu acho que não. Pode ser que eu esteja me esquecendo. Mas aí vamos, né, vamos entrar em grupo,
E aí vocês vão fazer esse desenvolvimento. É melhor que uma prova? Silêncio. Pode ser que sim, né? Pode ser que sim, pode Bacana, ser que assim, não. parece uma boa. Pelo que eu me lembro das suas provas, professora, é complicado montar no começo. Então. No semestre passado, viu, Raíssa, a prova estava sendo de 48 horas, né? Então, eu entregava a prova e o pessoal ficava com mais tempo para fazer. Mas acaba sendo um tempo pequeno para avaliar o que se espera, tá? Então, a ideia é que nesse semestre a gente realmente consiga aplicar o que a gente chama de avaliação processual. Eu quero ir acompanhando o andamento de vocês, quero ver o resultado, quero ver o que vocês estão fazendo, e vocês estarão fazendo alguma coisa prática e que realmente é aderente ao mercado de trabalho. É óbvio que sempre tem um aluno que produz mais e o outro produz menos no trabalho em grupo. Infelizmente, eu ainda não consegui pensar numa estratégia que impedisse isso de ocorrer. Conto com a organização e com a responsabilidade e com o empenho de todos. A ideia é que vocês se dividam em grupo de 3 ou 4 elementos. Não quero um grupo muito pequenininho, também não quero um grupo muito grande. Tá? Então, 3 ou 4. Professora, Oi. conforme está lá, o CS, beleza, eu já tive no primeiro semestre, dá para a gente recordar algumas coisas. E o JavaScript vai ser bem necessário nesse semestre, com meio termo? A gente vai ver, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar HTML, que é conteúdo, CSS, que é estilo, e JavaScript, que é comportamento. A gente vai trabalhar separadinho. Depois, eu quero usar essas 3 tecnologias para trabalhar com vocês um framework de desenvolvimento front-end. Eu escolhi o React, que é um framework que está muito... Na verdade, nem é framework, eles chamam de biblioteca, né? Uma biblioteca que está sendo muito usada, está em voga no mercado. Então, aí a gente vai trabalhar com React para vocês verem como é que ele agiliza o desenvolvimento do front-end. Quando a gente for... Oi? A gente vai aprender nesse semestre a parte de não é responsabilidade, é responsividade. Responsividade, vamos. É o que eu digo, alguns conceitos a gente não vai conseguir trabalhar à exaustão, mas a gente vai trabalhar. Inclusive porque esse framework, ele facilita o tratamento disso, entendeu? Eu desenvolvo um aplicativo e ele já me permite configurar algumas propriedades que garantem a responsividade. Responsividade, essa palavra é ruim mesmo de falar, né? Tá? Então, a gente vai trabalhar essa questão. E quando a gente for para o back, né, para o back-end, a gente vai aproveitar toda aquela nossa bagagem de Java e orientação a objetos, que nós já tivemos, e vamos utilizar também o framework para dar uma alavancada no desenvolvimento, que é o Spring Boot. Tá? E ligando front-end com back-end, a gente vai fazer requisições REST. Então, eu fiz até um gráfico aqui para mostrar para vocês o que nós, né, a pretensão que a gente tem. Deixa eu dar um F5. Não estou compartilhando a tela, né? Precisa compartilhar, não, né? Vamos lá. Deixa eu dar. Agora vocês veem a minha tela? Sim, sim. Eu queria que ela... Eu queria projetar a tela, né? Peraí. Tem uns efeitos especiais, né? Já era, né? Bom, eu coloquei aqui, eu queria expandir ela na tela toda, mas não está indo. O que temos aqui? Então, a gente tem essa parte aqui do front-end, que eu já falei para vocês. Eu coloquei aqui app, porque para o usuário, isso aqui é a aplicação, né? Para o usuário, a interface, o que ele vê é a aplicação dele, né? Só que olha o mundo que tem aqui para trás, né? Então, a gente vai começar trabalhando... Eu poderia começar o desenvolvimento dessa disciplina em qualquer dos lados, tá? Ou no front ou no back-end, não tem problema. Só que o que acontece? Para nós, vai ser interessante que a disciplina de banco de dados evolua um pouco com conceitos, que vocês aprendam alguns conceitos bem iniciais de banco de dados, porque na hora que a gente estiver implementando aqui, ó, as entidades e as camadas de acesso a dados, se vocês já tiverem um conhecimento
mínimo que seja de tabelas e de relacionamento entre tabelas, já vai ajudar bastante, tá? Então, a gente vai deixar para fazer essa parte aqui mais para frente, porque daí a disciplina de banco de dados já andou também um pouquinho, tá? Então, aqui, esse retângulo aqui está mostrando a arquitetura que eu pensei para a nossa aplicação no back, né? Por trás, que é aquilo que o usuário não vê. Então, a gente vai ter camadas de serviço, que são classes que a gente vai criar dentro de um pacote service. A gente vai ter camada de acesso a dados. Nós vamos criar, normalmente, meio que uma convenção, sabe? A gente criar um pacote chamado repository, e lá dentro a gente vai colocar essas classes. Aqui, quando a gente estiver trabalhando acesso a dados, a gente vai utilizar esqueci a palavra agora. A gente vai usar a JPA, uma especificação. A JPA é uma especificação para padronização de acesso a dados, tá? Então, a gente vai usar o básico da JPA e a gente estende para atender necessidades específicas da nossa aplicação. E aí, essa camada de acesso a dados vai conversar com as entidades e as entidades vão falar com o nosso banco de dados, tá? Para ligar o front-end ao back-end, a gente vai ter essas requisições aqui, ó. Porque o que é uma aplicação web? Ela se baseia em requests, que são solicitações, que o cliente browser faz para o servidor, e responses, que são as respostas que o servidor devolve para o cliente. Como a gente vai tratar essas requisições e como a gente vai formatar a resposta, depende da tecnologia que a gente vai estar utilizando. Mas é sempre assim, é request e response. Por isso que a gente tem aqui requisições HTTP, tá? Que vão utilizar REST e vão utilizar JSON. A gente vai aprender conceitos disso também. E a gente tem, então, aqui os controladores REST, que são aquelas classes que vão receber o pedido, vão repassar o pedido para a camada de serviço, a camada de serviço repassa para a camada de acesso a dados e para as entities. Uma vez que a resposta é gerada, a camada de serviço devolve para o controlador REST. É por isso que aqui nesse meio a gente vai criar as classes que a gente costuma chamar de DTO, que é Data Transfer Object. Ou seja, eu só deixo sair da minha aplicação dados devidamente formatados. Então, de repente, lá no meu banco de dados, eu tenho zilhões de informações, mas para atender a essa requisição, eu tenho que limitar. Então, o Data Transfer Object cuida disso, tá? E aí, ele trata a resposta e devolve para o front-end, e aí o usuário final consegue trabalhar. Então, é esse emaranhado aqui que a gente vai ter que construir. Tá bom? Nós vamos fazer uma aplicação em aula. Vai ser um supermercado delivery. A gente não está na moda do delivery? Então, a gente vai fazer. A gente vai fazer pedidos, a gente vai fechar pedidos e vai ter um entregador que vai pegar o nosso pedido, vai entregar, assim por diante. Tá? Então, a gente vai fazer uma aplicação juntos. E vocês, em grupo, vão escolher uma aplicação para o grupo fazer. Tá bom? Tudo bem? Professor, Pode fazer outro mercado, professor? O do mercado nós vamos fazer juntos. Vocês Mas eu escolhem queria outro. outro mercado. Ah, não vai fazer outro mercado, não. Pensa aí, tem um monte de coisa que pode ser feita. Vocês são Professor, a jovens. gente pode dar continuidade no projeto integrador? Então, é que aí vai ser avaliado em 2 lugares, né? O que é o projeto integrador de vocês? Vamos ver. O nosso é sobre saúde em suas mãos. A gente vai aproveitar, fazer o site. O site do site fazer o aplicativo. O do meu é o PETS, professora, que aí envolve bastante a questão do mercado. Pode ser. Putz, mas aí eu preciso pensar, né? Porque a gente vai conseguir estar aprimorando o que a gente está aprendendo na matéria da senhora e também o objetivo no final é o projeto integrador, né? Todas as matérias o objetivo é finalizar o projeto, então
O que acontece? Eu acredito que nesse projeto integrador agora desse semestre, vocês vão ter que apresentar detalhes da implementação, né? Código, vocês vão ter que dar detalhes do banco de dados, né? Vocês estão tendo análise de sistemas agora, não estão? Aí vão ter que escrever Sim. histórias de usuário dignas, né? Toda aquela documentação. Acho que podemos, sim. Quem Por mais quiser. que a gente não é a premissa do projeto desse semestre, mas no final do curso, querendo ou não, a gente tem que ter uma aplicação pronta, tanto não importa qual seja, né? Sim, sim. Então, Bom, os grupos que quiserem trabalhar assim, tudo bem. Tá? beleza. Então, essa é a nossa historinha, tá? É por aí que a gente vai trabalhar. Então, como eu disse a vocês, a avaliação ela vai ser processual. Então, eu vou ficar acompanhando o que está sendo feito, o que não está sendo feito. E para isso, eu acho importante a gente começar a trabalhar com algumas ferramentas que são ferramentas de mercado, que estão sendo muito utilizadas e que facilitam a questão do trabalho colaborativo e distribuído. Então, o que acontece? Pode ser que vocês não consigam se encontrar fisicamente para trabalhar, né? Para escrever código. Pode ser que alguém fique doente e aí na máquina dele ficou um determinado arquivo que é importante para o projeto. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar com ferramentas que permitem a distribuição do projeto, melhor. Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma ferramenta muito usada, que é a ferramenta de versionamento chamada Git. Quem já ouviu falar, já trabalhou? GitHub? Oi? GitHub? Tem o GitHub, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai criar uma conta nele, e tem o Git, que é eu instalo na minha máquina e posso me comunicar com o GitHub se eu fizer a configuração adequada. Tá? Mais alguém já mexeu? Eu mexi um pouquinho lá quando eu tinha aula lá com o professor Naoki. Naoki, né? Isso aí. Você conseguiu instalar aquele dia, Luiz? Ele tá instalado, só não sei se eu configurei ele, certo? Ele tá vamos- aqui na máquina, mas eu não abri direito, mas ele tá aqui. Vamos testar já. Eu tô com uma... É porque eu tô usando o Linux e eu acho que a maioria de vocês usa o Windows, né? Sim. Que é bem mais fácil instalar o Git no Linux mesmo. Então. Mas eu acabei fazendo uma instalação aqui, eu fiz uma máquina virtual, vou tentar compartilhar, vamos ver se vocês veem, tá? Às vezes ele não mostra a tela da máquina virtual. Deixa eu fechar aqui. Fechar aqui também. Olá, mundo aqui. 480 mil janelas abertas. Tá. Vocês conseguem ver minha tela Windows? Consigo. Maravilha. Então tá. Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Eu vou tentar fazer o passo a passo, sim, porque é a primeira aula, e se a gente já esbarrar em algum passo aqui no começo, já fica ruim, né? Tem um monte de configuração que eu não fiz aqui, porque eu fiz essa máquina virtual ontem e não... Deixa eu pegar aqui o endereço. Ó. Então, para quem nunca trabalhou com Git, tá? Vou colocar aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o download dele, né? Então, vamos lá. Então, esse link aqui eu vou disponibilizar lá no nosso AVA, tá? Vou fechar essa janela aqui. Olha só. Então, essa é a janela principal, onde tem alguma informação sobre o que é o Git, né? Então, Git é um sistema free e open source, é um sistema de controlador de versão distribuída, projetado para tratar... Então, eu mandei mensagem para Carol. Oi? Minha amiga que eu te falei. Alguém está com o microfone aberto. Então, é projetado para tratar qualquer tipo de projeto, tá? Projeto pequenininho até um projeto grande, de uma maneira bem fácil, tá? Tem inúmeros recursos, a gente vai começar com recursos basiquinhos e depois vocês vão pegando gosto e vão se aventurando mais, tá? A gente tem aqui, ó, link para documentação,
Aqui é a documentação oficial, mas se vocês colocarem no Google, tem muito material, tem muito vídeo no YouTube falando sobre o sistema de versionamento do Git, tá? Tem uma comunidade muito ativa que trabalha com Git, que reporta determinados bugs que são encontrados na ferramenta e assim por diante. E tem o link de downloads. Então, vamos lá. E a gente pode instalar o Git nesses 3 sistemas operacionais, macOS, Windows e Linux, tá? Vou clicar aqui no Windows só para mostrar para vocês. Então, aqui a gente pode... Professora, desculpe interromper a senhora, tira uma dúvida minha. Eu ia até perguntar, mas eu acabei esquecendo. A gente vai trabalhar a base SQL com a senhora ou com outra matéria? A SQL na matéria de banco de dados. Apesar de que eu vou precisar, mas quem vai ensinar vocês SQL é banco de dados. Não, beleza então, professora. Tá? Obrigado, hein? Por isso que eu vou começar com o front-end e depois a gente vai lá para baixo tratar as requisições de serviços, porque daí eu espero que você já tenha mexido um pouquinho com o banco, tá? Muito bem. Então, olha só, quando a gente caiu aqui, o aplicativo, nesse site, ele já identifica qual que é o seu sistema operacional, já faz o download. Se o download não começar automaticamente, você clica aqui na versão que você quer. Então, por exemplo, aqui a minha máquina virtual é o Windows 7, 64 bits. Ele já baixou. Como eu já tinha... Deixa eu cancelar. Como eu já tinha feito um download, né? Ele baixou 2. Aqui. Tá aqui no meu download, tá vendo? Ele gera aqui, ó, o arquivinho pra gente, tá? E aí... é aquela instalação, eu vou fazer aqui a instalação com vocês. É aquela next, finish, tá? Vou fazer aqui juntinho com vocês, ó. Tem bastante next, tá? Bastante next. Tô fazendo aqui agora, meu Deus do céu. Por enquanto, como é a primeira vez, eu sugiro a vocês que não mudem nenhuma configuração, tá vendo? Ó, aí você concorda, eu não vou fazer de novo porque eu já instalei, tá? E você vai sim, 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 sim. Não precisa mudar nenhuma configuração por hora, tá? E vai dar tudo certo. Querem fazer? Quem está com a máquina ligada, quer tentar fazer? Bora. Beleza, vai lá. Eu espero 5 minutinhos. Essa aula é importante para isso. Professor, a gente vai chegar a trabalhar com... fugiu o nome. Visual Studio? Visual Studio Code? Vai. Não, vamos começar a parte do front com ele. Não. O Visual Studio mesmo. Não. A Comigo ideia. não. Nada impede que depois você migre, sabe? Para outra ferramenta e tal, mas comigo não. Não, mas no curso a gente vai chegar a usar ou vai... Tem um professor que foi recém-contratado agora e ele está com a turma do 5º semestre e ele está trabalhando tecnologias Microsoft, entendeu? Então, ele está trabalhando com a turma hoje. É provável que quando vocês chegarem lá, ele trabalhe com vocês também. Entendi. Entendeu? Professor, Oi. no editor de texto pode mudar normal, né? Pra qual que eu quiser aqui, né? Pode. Beleza. Deu certo? Professora, tinha caído minha internet aqui, só que eu não estou com meu notebook para baixar agora. A senhora vai disponibilizar tudo lá? Onde que tá? Sim, depois eu vou disponibilizar os links e depois você pega a aula também, pode ir acompanhando passo a passo. Tá bom, obrigada. Dá. Os que estavam tentando, conseguiram? Eu acho que consegui. Acho que conseguiu, né? A gente já vai ver agora. Aí você vai ver o Luiz Tá Gustavo baixando também. aqui. Tá, então vou esperar um pouquinho. Me avisem, tá? Me posiciona.
Foi. Foi? Vai abrir com qual navegador? Tá pedindo aqui. A última tela? É. Na minha instalação, eu deixei em Known. Não sei se a gente está falando da mesma tela. Na verdade, eu fiz a minha instalação padrãozinha, não mudei nada e a última tela me lembro que eu deixei em Known. Deu? Deu. Beleza. Ó, depois de instalado, se nós viermos aqui em todos os programas... Pega, Duque. Professora, tem um aluno que está mandando mensagem. Opa, então, no chat. Eu sei, chega. Vai sentar. Eu sou novo do curso, vim da faculdade, FacSul, mudei para o Instead, sou bem cru na programação. Aqui abri um programa parecido com o DOS. Isso, abri um terminalzinho. A gente vai trabalhar com isso. O Wellington, né? Procede, Wellington. Ó, então vamos lá. O que vai acontecer? Depois que a gente fez a instalação, se nós viermos aqui em todos os programas, a gente tem um grupo aqui, Git. O que temos aqui do Git? Tem o CMD. O CMD é parecido com o prompt, né? Quando a gente vem aqui e coloca CMD, ele abre uma janelinha disso, certo? Isso aqui é o DOS, né? Rodando por trás do Windows. A gente poderia aqui usar o Git CMD, tá vendo? É um prompt também. Mas eu prefiro usar o Git Bash. Git Bash, olha que bonitinho. Aqui a gente vai, é como se a gente estivesse no terminal, tá? E a gente vai usar algumas linhas de comando aqui. Vamos começar com coisas poucas, tá? A gente não vai fazer muitas coisas muito rebuscadas, não. Quem aqui já trabalhou alguma coisinha com linha de comando? Não é muito comum, né? Quem trabalha um pouco com Linux, trabalha um pouco mais, né? Mas quem é mais para o mundo Windows, já tem mais interfaces gráficas à disposição e fica mais tranquilo, né? Mas não tem problema. A gente vai usar aqui alguns comandos bem pequenos, tá? Primeira coisa, onde nós estamos? Porque se eu venho aqui no meu Windows Explorer, ele me mostra, né, quais são as pastas que eu tenho na minha aplicação, né? Eu entro nelas, por exemplo, aqui eu tenho uma pasta TADS, eu faço alguma coisa, beleza, eu sei onde eu estou. Mas e aqui, né? Onde eu estou? Ó, tá vendo que ele tá te mostrando aqui onde você está. Ah, mas será? O que eu tenho aqui? Se eu der um dir, eu vejo o meu diretório, né? Arquivos e pastas que existem nesse local onde eu estou. Tá vendo? Ah, eu quero ir lá para o raiz. Se a gente vier aqui no Windows Explorer, eu não tenho aqui, ó, disco local C. Se eu quiser ir para essa, me posicionar aqui em linha de comando, eu vou colocar aqui, ó, CD, C, dois pontos, barra invertida. Opa. CD, C, dois pontos. Pronto, ó, ele já está mostrando aqui, ó, onde eu estou. Eu estou na pasta C. Se eu der um dir para ver o meu diretório, olha o que ele está mostrando. Exatamente aquilo que eu consigo ver se eu clicar aqui, ó. Deixa eu só dar uma jogadinha aqui, ó. Arquivos de programas x86, aulas, perflogs, TADS. Então, todas essas pastas que eu vejo aqui, ele está me mostrando aqui. Legal? Beleza. Agora, eu criei uma pastinha aqui chamada TADS. Eu vou entrar nela, tá? Eu nem sei o que tem nela, eu tenho até que apagar o conteúdo dela. Vou dar um... Tá vendo? Observe que ele vai mostrando aqui onde a gente está, tá? Eu vou dar um del asterisco aqui, porque eu nem sei o que eu tenho. Ah, não é del? Não lembro mais o comando. RM? Eu não lembro o comando DOS. Acho que foi, RM foi. Tudo bem? Estão me acompanhando? Agora, o que acontece? O Git, ele é um sistema de versionamento e ele permite que eu trabalhe com o projeto na minha máquina local e quando eu tiver terminado o meu trabalho, quando eu tiver terminado a minha tarefa,
eu consigo pegar esse código que eu alterei e mandar para um servidor e compartilhar tudo aquilo que eu fiz com a minha equipe. Então, no momento em que eu mando da minha máquina local para esse servidor remoto, o Git, ele controla o que foi alterado nesse código, entendeu? Então, ele vê todos os arquivos que faziam parte daquele projeto, vê o que mudou da versão local para a versão remota e faz as devidas alterações no código, tá? Para isso acontecer, ele precisa monitorar os arquivos que estão na minha máquina local. Por isso, é sempre importante a gente inicializar um projeto. Então, a gente usa esse comando aqui, ó. Vocês conseguem ver? Escrevi git init. Ele inicia um repositório local que pode passar a ser monitorado pelo Git. Então, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Olha, eu dei um dir aqui e ele não mostrou nada, estão vendo? Supostamente essa minha pasta está vazia. Mas eu vou colocar um comando dir a dois pontos, não, dir barra a dois pontos h, para mostrar se tem algum arquivo oculto, porque às vezes tem vários arquivos gravados nas nossas pastas, só que eles são ocultos. Mas eu quero ver também, ó. Opa. Não consegue. O comandinho aqui não tá rolando não, hein? É porque eu tô no Git Bash, né? Se eu estivesse no normal. Bom, enfim, eu só queria mostrar que a pasta realmente está vazia, tá? E ela tá vazia. Se nós dermos esse comando git init, ele vai criar um arquivo com a extensão .git aqui dentro para mim. Tá vendo? Ó, ele está dizendo, ó, inicializado um repositório Git vazio e dentro dessa pasta ele cria este arquivo aqui, .git. Quando tem esse pontinho aqui na frente do arquivo, ele é um arquivo oculto. Ele existe, mas por questões de segurança, eu não mostro muito ele, porque se eu apagar esse arquivo aí, o meu controle de versão vai para o espaço, tá? Então, a partir deste momento, estão vendo até, ó, o que mudou aqui? Ele criou esse arquivo oculto, Git, aqui na minha pasta, e ele está falando o seguinte, ó, master. Significa que eu estou trabalhando, isso aqui é o que a gente chama de branch, né? Eu estou trabalhando no ramo do meu projeto principal. Então, aqui eu já tenho um controle de versão funcionando. Tá certo? Se eu colocar aqui git... Opa! Deixa eu dar uma melhorada. Git status. Ó, então, a gente já usou o comando git init, que ele inicializou um repositório vazio para mim. Né? Ele não fez nada, ele só criou um arquivo oculto, .git, e falou, a partir de agora, esta pasta passa a ser controlada pelo versionamento do Git. Então, esse foi o primeiro comando, git init. O segundo comando que eu estou mostrando para vocês é o git status. Então, tudo que estiver dentro desta pasta, ele vai mostrar para mim. Como a minha pasta está vazia, ele diz, olha, você está trabalhando no ramo principal do teu projeto, você não fez nenhum commit ainda, daqui a pouquinho a gente fala sobre commit, tá? E você não tem nada para alterar. Por quê? Porque eu não fiz nada, não tem nenhum arquivo ainda, nada disso. Tá certo? Agora, pode ser que eu queira criar um arquivo aqui dentro. Vamos usar aqui nossos recursos do Windows para ser mais fácil. Ó, vou pegar aqui um bloco de notas aqui da vida, tá? E vou colocar teste 1. Um arquivo bem bobinho que eu vou salvar aqui nessa pasta TADS, tá? Vou mandar salvar. Onde eu vou salvar? Vou salvar lá na minha pasta TADS. Vou chamar ele de exemplo 1. Tá? Vou dar um salvar. Beleza? Se eu der um dir aqui, olha, mostrou o exemplo 1, tá vendo? Aparentemente está tudo tranquilo, né?
Se eu der um git status, olha o que... Tá vendo o exemplo 1 aqui, que tá na corzinha vermelha? O que significa isso? Significa que eu tenho a pasta TADS criada. Esta pasta TADS, ela agora está sendo controlada pelo versionamento. E ele está falando para mim o seguinte, olha, você acabou de criar um arquivo, né? A gente recém criou esse arquivo. Só que esse arquivo, ele ainda não foi adicionado ao controle de versão. Então, lembra que eu falei, olha, a gente tem aquele arquivinho .git, esse arquivo aqui oculto, .git. Então, ele controla todos os arquivos que fazem parte do meu projeto. Como eu acabei de criar esse exemplo TXT, ele ainda não foi adicionado lá no .git. Então, o que eu faço? Eu faço o comando git add, né, add, ponto. O que ele faz? Ele pega todos os novos arquivos que ainda não estão sendo controlados e adiciona ao nosso arquivo oculto.git. Se agora eu der um git status, olha o que acontece. Não está mais vermelhinho como estava aqui em cima. Ele agora, ó, está verdinho e o meu controlador git sabe que ele é um novo arquivo. Então, aqui na minha máquina local, eu já avisei para o Git que eu acabei de criar um arquivo e que esse arquivo já foi adicionado ao controlador de versão. Se eu tiver terminado a minha tarefa, vamos imaginar que eu tivesse uma tarefa que fosse assim, calcular o lucro na venda de um determinado produto. Ah, eu já fiz a rotina de cálculo de lucro aqui, testei, ela está ok. Aí, o que a gente faz? A gente faz o que nós chamamos de commit, tá? Git commit, esse é mais um comando. Então, olha, vou repetindo. A gente já usou git init, que foi usado uma vez só para inicializar um repositório vazio. A gente usou o git status, para ver a situação dos meus arquivos dentro desse repositório. A gente usou o git add, né? Git add, para adicionar novos arquivos ao controle de versão. E agora a gente vai usar o git commit. O que ele faz? É como se ele empacotasse todas as alterações que eu fiz no meu projeto. Eu posso colocar uma mensagem nele, por exemplo, olha, imagina que eu tivesse feito correção do cálculo do lucro. Eu colocaria aqui, ó, git -m, esse -m é de mensagem, tá? E aí eu coloco lá, ó, correção do cálculo da rotina tal. No meu caso, o que eu fiz? Criação do arquivo exemplo.txt, fecha aspas. Então, ele faz um pacotinho de alterações que eu fiz neste commit. Uma boa prática é fazer um commit para cada alteração, para cada funcionalidade que eu desenvolva dentro do meu projeto. Tá certo? E aí, dou um commit nele. Olha o que aconteceu. Ó, ele criou o que ele chama de um novo modo. Dentro dele, ele colocou esse exemplo 1.txt. E isto agora, esse conjunto de arquivos que eu tenho aqui no meu repositório local, está pronto para eu subir para um servidor e compartilhar com a minha equipe. Para subir, para mandar isso para um repositório remoto, eu tenho que fazer o commit e depois a gente tem que fazer um git push, né? Push é de empurrar, né? Eu estou empurrando para o meu servidor remoto, tá certo? Só que antes de fazer esse git push, o que acontece? Eu preciso ter um servidor remoto. Eu tenho um servidor remoto? Quem me ajuda? Vou dar um stop aqui, para ver a carinha de vocês. Tudo isso que eu fiz está aqui na minha máquina local. Eu gostaria de distribuir isso com um servidor remoto. A maioria das empresas de desenvolvimento fazem uma instalação do Git num servidor web, que é compartilhado por toda a equipe. Daí, na hora de eu fazer o git push, eu indico o endereço, né? O IP, né?
ou DNS desse servidor e mando lá para cima. E aí toda a equipe consegue compartilhar o que eu fiz. No nosso caso, a gente não tem esse servidor. Então, quem entra na história, e é muito comum, inclusive o Juliano falou dele agora há pouco. O que a gente usa? GitHub? GitHub, tá certo? Então, vejam, o Git é um software para controle de versão. O GitHub é um servidor que está lá na web e que eu posso utilizar para subir as minhas aplicações e para compartilhar. É uma prática muito comum hoje. Os desenvolvedores, eles desenvolvem algum aplicativo, desenvolvem uma ferramenta, desenvolvem uma biblioteca, uma correção, e eles compartilham com o mundo inteiro lá no GitHub, tá? Então, bora lá no GitHub. Professor, pois não. Um curso que eu faço na Udemy lá, eles usam bastante, né? Usam o GitHub, muito. As correções, tal, as coisas tudinho, né? Isso, exatamente. Os caras, eles abrem o curso e eles já colocam todo o material lá no GitHub e fica à disposição de vocês, né? Bom, eu vou sair daqui da minha conta. Eu não sei se vocês têm uma conta no GitHub. Se não tem, é o momento de criar agora. Professora, a senhora está compartilhando a tela? Não estou? Não. Ai, 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 hein? Se não dá, né, Verônica? É. Cuida. Aqui, agora sim, né? Agora sim, professor. Então, ó, aqui o site, github.com. Tá? Quem não tem conta ainda, vai clicar, deixa eu tirar isso aqui em Sign Up. Clica aqui em Sign Up. E aí, você vai preenchendo as informaçõezinhas aqui lindas. Não são nem muitas informações. Um username, um endereço de e-mail, uma senha, né? Se você quer receber e-mails ocasionais ou não. Tem um verificador de enigma aqui. Querem criar uma continha agora? E, por fim, Create Account. Querem criar uma conta agora? Eita, eu ainda estou logado aqui no GitHub. Não, se não quiserem, vocês podem fazer depois, né? Não sei como é que tá aí a vida de vocês. Dá para fazer? Acho que é rapidinho criar a continha. Depois, as outras ações, a gente vai fazer juntos e depois vocês repetem ao término da aula. Eu ainda não dei o início lá. Precisa fazer agora? Você deu lá no teu repositório local? Não, não fiz. Tem que dar o git. Você tem que dar o git init. Isso você faz uma vez só, tá? É só para ele saber que aquela pasta vai ser monitorada pelo git. Me explica uma coisa. Lá no meu serviço, por exemplo, a gente tem uma pasta no local C de compartilhamento. É mais uma pasta de compartilhamento ou é um Git? Chega a ser um Git? Então, o que acontece? O Git, ele permite que você veja todas as versões dos arquivos, conforme eles foram sendo alterados ao longo do tempo. Entendeu? E você consegue ver o que mudou de uma versão para outra. Ele te mostra isso na tela. Muitas empresas têm simplesmente um sistema de arquivos. Quer dizer, se você escreveu por cima, você perdeu a versão antiga. Pode. Eu não sei o que você tem lá instalado. Tem uma atualização de Android, né, professora? Exato. Então, professora, pois não. Eu tenho uma dúvida referente ao Git no Windows, porque eu sei que no Linux você tem, quando você vai mexer com algum tipo de pasta oculta, você tem que usar o sudo ou outro tipo de permissão. Como que faz no Windows? Tem algum tipo de permissão, controle de permissão dos arquivos? No Windows é o attrib, né? Eu tô meio enferrujada no Windows, tá? Mas vamos ver aqui. Enquanto o pessoal vai criando ali, eu vou dar um exit aqui, vou sair do Git Bash, tá? E vamos no CMD, tá? CMD é Windows mesmo, não tem nada a ver com o Git, tá? E aí vou entrar lá naquela pasta. Opa. Tá vendo aqui o comando um pouquinho? Aí a pasta era TAD, se eu não me engano. Ó, tá vendo? Aqui a gente tem o exemplo 1 só.
Mas, se eu não me engano, o comando para ver o arquivo oculto era isso aqui. É, isso aqui, ó. Lá no Git Bash esse comando não funcionou, tá vendo? Mas aqui ele está mostrando para mim que eu tenho este arquivo .git aqui oculto. Quando eu simplesmente dei o comando dir, o que que ele mostrou? Ele mostrou que eu tinha o arquivo exemplo1.txt somente. Mas se eu der dir /a 2.h, ele mostra para mim o arquivo oculto .git. E aqui você não mexe na visibilidade dele, tá? Ele é oculto para sempre, assim como ocorre lá no Linux. Não sei se era essa a pergunta. Sim, era, porque eu estava pensando que às vezes pode rolar algum tipo de problema, porque a forma que o Windows funciona é tão diferente do Linux que eu não fazia ideia como... Esse comando é diferente. No Linux, deixa eu ver se a gente consegue abrir um terminal aqui. Daqui a pouco minha máquina trava de tanta coisa que tá aberta. Professora, depois de criar aqui é para fazer o quê? Começar um novo projeto? Não, peraí, segura o tchan aí um pouquinho. Só vou ver aqui, vou tirar uma dúvida aqui no Linux e a gente volta, tá? Só um minutinho. Ele está tentando abrir aqui o terminal. Aqui, ó. Aqui eu tô no meu Linux, né? Aqui é ls, né? Se eu der simplesmente ls-l, por exemplo, ele mostra só os arquivos que eu tenho, arquivo 1 e arquivo 2. Agora, se eu der ls-la, o a é de atributos ocultos, né? Daí ele mostra também o .git, tá vendo? Mas, assim, a gente não precisa se preocupar com isso. Ele nasce oculto, independentemente de eu estar no Linux ou de eu estar no Windows, tá? E você não muda essa visibilidade dele, não. Tá? Ok. Voltando aqui onde eu estava. Então, beleza, né? Criamos... Onde é que eu estava? Eu estava aqui. Criaram uma continha no GitHub, né? Então, beleza. Eu vou entrar aqui com a minha agora, tá? Eu vou botar a minha senha. O meu GitHub, ele é a maior bagunça da vida, tá? Não liguem não, porque eu começo a fazer alguma coisa, vou lá e crio um repositório, depois largo mão, não uso mais. Enfim, então, o de vocês, quem criou agora, deve estar vazio, né? Vou clicar aqui, ó, nos testes. Eu estava fazendo esse teste aqui. Ele vai mostrando todos os arquivos que você compartilhar com sua equipe, tá? Para eu fazer junto com vocês agora, não sei se vocês estão aqui na tela principal. Professora, eu mandei uma fotinha lá para a senhora. Mandou o quê? Eu mandei uma fotinha no grupo só para fazer fusquinha para a senhora. Só para fazer lombriga, né? Daqui a pouco eu abro. Atiçar as lombrigas, só para atiçar a lombriga todo mundo. Então, aqui, ó, em repositórios, assim que ele conseguir abrir, ele mostra todos os repositórios que eu já criei aqui e fui largando, né? Se vocês querem começar, tá vendo que aqui no canto superior direito tem um maisinho? Sim, dá pra ver. Aí a gente clica aqui e aí tem algumas coisas que eu posso fazer. Vamos criar um novo repositório? Vou criar junto com vocês, vai ser testes 2, depois eu apago ele. Tá? Como vocês vão trabalhar em equipe, né? A ideia é que vocês usem um repositório Git para os colegas poderem acessar e tudo mais, é o que o pessoal dos cursos, né, sempre disponibiliza com os alunos, é um repositório público. Então, ele já vem aqui, ó, público, tá? Aí tem algumas coisas. Normalmente, quando a gente cria um arquivo, um repositório e tal, a gente gosta de dar algumas informações sobre o que é esse projeto. E normalmente a gente faz isso num arquivo chamado README. Então, se você marcar aqui, ele já adiciona para você, cria um arquivo lá, README, com informações básicas. Tá bom? Aqui embaixo, por hora, a gente não precisa mudar nada. Estamos fazendo um repositório bem simplesinho. Aí você manda criar o repositório. Olha que bacana. Ele já criou aqui o arquivo README, está vazio, né? Ele só trouxe o nome do repositório. Se você quiser colocar outras informações, você clica aqui, ó, no lapisinho, edita. E este é o meu novo repositório.
Ele usa aqui um estilo chamado Markdown, tá? Então, se eu quero dar algum destaque, tá? Se eu quero fazer uma lista. Mas não é o nosso objetivo aqui falar de Markdown, tá? Mas é uma linguagem de marcação que a gente tem à disposição, tá? Fiz aqui essa alteração. Se eu quiser visualizar como é que ficou, eu venho aqui em Preview Changes, ó, como é que ficou o meu texto, tá vendo? Formatadinho, bacana e tal. Volto para cá e em algum lugar tem Commit Changes. Então, isso que a gente fez foi uma alteração. Eu estou fazendo um commit dela. Commit Change, ele salvou aqui o meu teste 2, tá vendo? Bacana, né? Tudo bem? Ó, tem um contribuidor nesse projeto, que sou eu mesma, mas a gente pode acrescentar outro, se for o caso. E assim a gente cria um repositório. Tem mais um monte de outros recursos que vocês podem explorar com o tempo, tá? Mas não é o meu objetivo aqui ficar esgotando tudo isso. Eu quero só mostrar no nível de repositório. Vocês estão conseguindo me acompanhar por enquanto? Sim. Então, beleza. Tranquilo. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu pegar meu outro repositório, meu repositório testes, que eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu já tinha deixado pronta. Aqui, ó, neste meu repositório, se eu vier aqui, ele tem um endereço, tá vendo? O endereço github.com, aí tem o nome do meu usuário e o nome do meu repositório, tá vendo? Esse endereço nós vamos utilizar para comunicar a nossa versão local com essa versão remota. Aqui a gente está na web, né? Isso aqui está num servidor e o que está aqui pode ser compartilhado por toda a minha equipe. Só que na hora que eu estava lá no meu Git Bash, trabalhando localmente, aquilo ainda não era compartilhado com os meus colegas, né? Então, esse endereço aqui, ele vai servir para comunicação entre a minha versão local e essa versão remota. Observe o seguinte, que eu posso usar SSH, que é um protocolo de comunicação, ou eu posso utilizar HTTPS, que é outro protocolo de comunicação, ou eu posso utilizar GitHub CLI, que é para quem tem um cliente instalado, tá? Normalmente a gente está usando o SSH. Ou então, se eu não estiver fazendo o controle de versionamento, mas se eu quiser pegar todo esse projeto e baixar para minha máquina e trabalhar isoladamente nele, eu posso fazer um download do projeto todo. Ele vai levar todos os arquivos zipados, eu abro, faço o que eu quiser, só que depois eu não posso retornar aqui para o servidor com as alterações que eu fiz, porque simplesmente fazer um download não significa que eu estou utilizando o controle de versionamento, tá? Mas às vezes a gente acha um projeto interessante e quer fazer download só para dar uma olhadinha, então usa aqui o recurso de download sem problema algum. Tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Professora. Oi. Quando eu clico aí, o SSH fala que não tem nenhuma chave. Isso, a gente vai criar a chave já. É importante. Uma chave tá. RSA ajuda a gente aqui nisso que a gente está precisando, tá? Muito bem. Então, esse código aqui, se eu clicar aqui, eu copio esse endereço. Tá certo? Bom, e por que esse endereço é importante? Porque deixa eu só procurar uma coisinha aqui que eu ainda estou compartilhando a minha tela com vocês. Como é que tá a vida? Agora já parou de compartilhar. Clico num lugar, espera só um pouquinho que eu já volto. Vou só achar uma coisinha aqui que quero mostrar para vocês. Vocês já vão ver. Um minutinho só. Achei.
Eu coloquei aqui, ó, então esses aqui são os comandos básicos que a gente usa do Git, ó. A gente já usou o git init, que foi para iniciar um repositório vazio lá na nossa máquina local, né? A gente fez um commit, né? Primeiro a gente fez o git add, porque a gente criou um arquivo novo, né? Depois disso a gente fez um commit. E agora a gente vai fazer este comando aqui, ó. Obviamente colocando aquele endereço que eu mostrei para vocês agora há pouquinho, que é o endereço do repositório. O que que esse comando faz? Ele vincula o meu projeto local com essa versão que está aqui no servidor, tá? Então, esse comando aqui, o git remote, ele vai adicionar lá aquela minha origem a esse meu repositório aqui distribuído, tá certo? Então, esse aqui é um comando bacana e só depois a gente vai fazer o git push. O push pega tudo que eu tenho localmente e usando a expressão literal, né, do push, e empurra para o servidor remoto. Tá legal? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Vamos copiar esses comandinhos aqui todos. Já vou deixar aqui no meu bloco de notas, que é para depois eu colocar lá no servidor para vocês, tá? E voltando... Opa, tem lugar errado. Voltando lá no nosso repositório, que a gente acabou de criar, qual era ele? Era o teste 2, né? Deixa eu achar ele aqui, tem tantos repositórios. Aqui, ó, teste 2, tá aqui. Né? Meu teste 2, ele só tem o readme. Se eu vier aqui em code, né, clico aqui no botão code, eu vejo o endereço dele. Então, beleza. Então, esse é o endereço que me interessa. Vamos lá no nosso repositório local, lembra? Já até esqueci dele. Opa. Até esquecemos dele. Vamos abrir aqui o Git Bash. Vamos conseguir fazer isso tudo depois, hein? Eu acho que não. Volta na aula e vê tudo que está feito aqui. Ó. SDS. Só SDS, só Deus salva? Isso mesmo, só Deus sabe. Só Deus sabe. Ó, aqui está o nosso repositório local. Tá vendo que ele está até marcando aqui master, ele está trabalhando no ramo master. Aí, o que a gente quer fazer aqui? Eu quero executar este comandinho aqui, ó. Este comandinho aqui, o git remote. Então, a gente não precisa decorar nada não, tá? A gente só precisa saber o que tem que fazer, vai lá e copia e cola e pronto. Eu vou colar ele bem aqui. Ó. Dá um paste. Então, o que eu vou fazer? Na lugar daquele disco colocou que a senhora colocou para mostrar as pastas, você vai colocar isso daí? Exatamente. Exatamente. Então, ó, git, mais um comando, né, do git. Git remote. Pois é, nisso que eu não estou conseguindo chegar. Aqui? Eu fiz Isso. assim. Então, peraí. Deixa eu copiar aqui essa linha, que ela já vai ficar pronta para mim. E a gente faz tudo de novo. Ó, eu vim aqui, todos os programas, abri o Git e fui no Git Bash. Certo. Tá? Beleza. Aqui, ele abriu esse servidor para mim. Eu fui naquela pasta que eu tinha criado para o meu projeto. Que eu criei dentro do raiz, eu criei uma pasta chamada TADS. E essa pasta, ela já é controlada pelo Git, porque ele tá até, quando eu entrei nela, ele colocou aqui até um master para mim, tá vendo? Como é que Se eu colocar aqui, deixa eu ver se funciona. Ó, quando eu dei cd ... significa que eu saí da pasta TADS e voltei para a pasta C. Como a pasta C, ela não é controlada pelo Git, não tem nada aqui na frente do nome dela, tá vendo? Tá vazio. Professora, oi. Esse DOS aí, esqueci agora o nome, esse Git, terminal. Ele é com sense case? Rapaz, só que eu não sei. Vamos ver. É igual o Linux. Com Windows isso não funciona, né? Mas nesse terminal aqui, no Git Bash, ele é. Porque assim, o Git, ele foi desenvolvido inicialmente para o Linux, né? Então ele tem um pezinho lá, tá?
Então, ó, enquanto a gente está na pasta C, como é uma pasta que não está sob controle do Git, ele nem me mostra master, não me mostra ramo nenhum. Quando eu entro na pasta TADS, né, CD é de Change Directory, né, mude de diretório. Eu estou mudando para a pasta TADS, que é controlada pelo Git. Aí ele já me mostra aqui o master. Tá certo? Se a gente der Git status, tá... Opa, digitei errado. Git status, tá, tô na master, não tenho nada para commitar, porque eu fiz um commit agora há pouco, né? Aí agora, o que a gente vai fazer? Vou dar um paste aqui. Opa. Ah, perdi. Deixa eu copiar tudo de novo. E dar um copy. E vou dar um paste aqui, agora vai. Aqui, o Git Remote. Só que qual é o meu projeto? O meu projeto não é o PDM. O projeto que eu criei agora é o Testes 2. Então, é o usuário Git. Então, esse Git arroba, o que é isso? É o usuário Git, que está lá no servidor github.com, é o endereço que a gente entrou, né? No usuário EAV Campus, dentro do repositório Testes 2. Tá certo? Então, agora eu estou fazendo um vínculo entre o meu servidor local e o servidor remoto, tá? Há um comando similar também chamado git clone. O que acontece? Às vezes, o repositório já está pronto num servidor remoto e eu quero trazer para a minha máquina. Então, eu faço um clone. Depois vocês pesquisem o comando git clone, tá? Beleza. Agora, pessoal, o que vai acontecer? Acho que é nesse ponto aqui que o Rogério teve problema. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer esse comandinho aqui, ó. Deixa eu só... Eu acho que eu coloquei ele aqui, ó. Professora. Eu quero fazer esse cara aqui, ó. Git push. Esse cara vai empurrar o que eu fiz para o servidor remoto. Só que é o seguinte, vamos tentar, ele vai dar um erro, tá? Ó, escreveu, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Criou um pull request na master. Mandou da master local para a master remota. Vamos ver o que aconteceu? Vamos ver se funcionou? Se tudo funcionou bem, aqui no meu repositório testes 2, tem que ter vindo o meu arquivo. Só que não tem nada, tá vendo? O único arquivo que eu tenho aqui é o README. Por quê? Porque nós estamos trabalhando, o GitHub, ele agora usa um ramo, vamos chamar assim, chamado main e não master. Tá vendo? Então, por padrão, ele está no main. Mas vamos tentar aqui o master, que foi o que a gente mandou. Ó, aqui, ó, tá vendo? Se eu mudo aqui para master, eu vejo aquele meu arquivo exemplo 1. Vamos clicar nele para ver qual que é o conteúdo dele. Olha lá, teste 1, tá vendo? Era aquele arquivinho bem bobinho que a gente criou. Então, tá aqui, ó. Eu fiz lá localmente, terminei a minha alteração, subi para cá e todo mundo... lembra que eu fiz um commit? Aquela mensagem que eu coloquei no commit, ela aparece aqui, tá vendo? Para eu saber, mas esse arquivo veio para cá, por que razão? Porque eu criei um arquivo novo. Mas esse programa aqui foi alterado. Por que foi alterado? Porque eu corrigi o erro tal. Entenderam? Então, a importância do commit é para a gente ir acompanhando aquilo que vai acontecendo. Se perderam? Então, nesse último passo aí, é só mudar de main para master? Isso. Para poder aparecer? Aham. Observa Qual aqui. foi o comando que a senhora deu, professor? O comando usado foi este aqui. Agora, por que isso está funcionando? Porque eu fiz uma configuração, tá? O comando que eu usei foi esse aqui, ó. Git push. Eu vou mostrar aqui que vai ficar mais fácil. Foi esse aqui, ó. Este aqui, ó. Git push -1 do meu local origem para a branch master. Se eu quisesse mandar para main, tem um comando depois que a gente muda
de branch de uma para outra, mas depois a gente vê como é que faz. Tá? Agora, por que que eu consegui fazer isso sem dar o erro que o Rogério teve? Que erro que você teve, Rogério? Não, quando eu fui pegar o SSH lá no Git, tava pedindo uma chave. Isso, exatamente. Está pedindo uma chave. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Deixa eu só ver onde é que é. Ô, professora. Oi. Quando eu coloquei o Git Remote lá, ele deu um montão de texto depois para mim. Era para acontecer isso mesmo? Pode ser pela ausência de chave, mas não pode ser isso. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu entrar aqui na pasta certa. Só um minutinho que eu estou tentando descobrir qual é a pasta. Aqui eu não vou descobrir. Professora, eu me perdi no meio de tanta informação. Qual que é essa questão aí que você está falando de pasta certa? Não, eu estou procurando um arquivo. Tá, mas tipo, na hora que eu vou fazer pode ser qualquer um, então? Ou tem que ter uma em específico? Não, isso aqui que eu quero mostrar para vocês tem uma pasta específica. Espera aí que eu já mostro, tá? Ó, existem umas pastas. Isso aqui que a gente está chamando é chave. Vocês já ouviram falar de chave pública e chave privada? Criptografia, né? Para eu garantir a segurança, para eu mostrar, olha, essa pessoa que está mandando esse arquivo para o servidor é uma pessoa autorizada, a gente precisa criar uma chave, tá? Por exemplo, quando a gente, assim, não é a mesma coisa, mas o conceito é o mesmo. Quando a gente está navegando em algum site onde você vai colocar a sua informação de cartão de crédito, a primeira coisa que a gente vai verificar é se aquele endereço está usando o protocolo HTTPS. Vocês já repararam isso, né? Esse S de security. Para o endereço ganhar esse HTTPS, ele tem uma chave de segurança implantada nele, que garante que aquele servidor é ele mesmo, não é nenhum servidor se passando por outro. Aí garante que a sua transação vai ocorrer dentro de um meio seguro. Para eu mandar um código da minha máquina local para um servidor remoto, o servidor remoto precisa me reconhecer como um usuário autorizado. E como que ele reconhece isso? Através de uma chave pública, tá certo? A gente vai gerar essa chave. Então, existe um comando, que é o comando sshkeygen, ssh.keygen. Ou seja, eu vou gerar uma chave para eu poder fazer essa comunicação com o servidor, tá? SSH é um protocolo de comunicação entre servidores. Então, eu vou gerar uma chave, essa chave vai identificar a minha máquina, ok? Então, esse comando, sshkeygen. E depois eu coloco "-t", é um parâmetro para ele, RSA é um algoritmo de criptografia, "-c", também é um parâmetro para eu informar, por exemplo, o meu e-mail. Eu vou colocar aqui o mesmo e-mail que eu usei lá na minha conta do GitHub, tá certo? Quando eu faço isto, olha o que vai acontecer. Ele está gerando, não sei se vocês conseguem ver o que está aparecendo aqui, ó. Ele está gerando um par de chave pública e privada, tá? Então, a minha chave privada fica aqui na minha máquina. A chave pública eu posso informar para o servidor remoto. Aqui, se você quiser dar um nome para guardar a sua chave, você pode, senão você vai dando Enter. Ele está dizendo que eu já tenho uma chave lá, tá? Por isso que ele está dando isso aqui, se eu quero sobrepor. Eu vou sobrepor só para vocês verem o que está acontecendo. E ele está criando lá nessa pasta, ó, C, user,
wintades.ssh. Ele está criando um arquivo lá dentro. Se eu quiser uma frase para lembrar, sabe aquelas frases que ajudam você a lembrar uma senha? Eu não criei nada. Então, o que que acontece? Lá nesta pasta, cuser wintades.ssh, ele criou esse arquivo aqui para mim, ó, idrsa_pub. Esse pub é de público, tá? Se eu der um cat, e se eu colocar, eu vou até fazer isso, é até uma falha de segurança, depois eu crio outra chave. Se você fizer isso aqui, ó, dá um copy, aqui eu faço assim, ó, cat mostra o conteúdo de um arquivo, tá? Cat. Ele vai mostrar o endereço da minha chave, tá vendo? Isso aqui eu não deveria estar mostrando para vocês. Mas aí o que que a gente faz? A gente seleciona tudo isso, desde SSH até o finalzinho, que foi o meu e-mail. A gente copia, tá, Rogério? É isso que você tem que fazer. Copia. Daí você vai lá no seu GitHub, vai aqui no teu perfil, aqui, ó, no cantinho superior direito, aqui. E bem aqui tem Settings. Clica nele. E descendo aqui, você tem SSH e GPG Keys. Clica lá. Eu tenho duas chaves criadas, tá vendo? Uma chave é para essa minha máquina virtual que eu estou mostrando para vocês e a outra para minha chave real. Eu vou deletar, porque eu acabei de... Deletei. E eu vou criar uma nova. New SSH Key. Clique aqui. Cola aqui a tua chave. E coloca o nome que você quiser para ela. E adiciona. A partir de agora, o seu GitHub vai identificar todos os posts da vida que você fizer de lá daquela máquina, porque ele tem a chave que identifica que aquela máquina é autorizada a fazer as alterações aqui. Entenderam? Eu vou entender sim, professora, mas caraca. Tipo, a primeira olhando aula assim, já sendo assim. foi muito... Isso aqui a gente vai ter que fazer uma vez só. Eu estou mostrando para vocês e talvez a aula não fique assim muito boa porque a gente para. Depois eu posso até gravar um videozinho mais didático, sabe? Ó, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. E aí a gente... pelo jeito é só um passo a passo, né? Só que Isso. Como é novo, a gente fica meio... Exato. A gente se perde um pouquinho, né? É bem burocrática também, tudo que você tem que fazer. Isso. Muitos... É chatinho porque são muitos passos, mas depois que isso estiver feito, por exemplo, essa história de gerar a chave, copiar aqui, você tem que fazer uma vez só, né? Para todos os projetos que você for trabalhando. Exceto quando você formatar a sua máquina, aí você tem que gerar outra, né? Tudo bem. Mas aí você já sabe o passo. Mas o que eu quis mostrar são esses comandos, né? Então, eu vou até parar aqui. Só para a gente recapitular o que nós vimos hoje. A gente não programou nada ainda, a gente está preparando o nosso ambiente de trabalho, tá? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar ter esse sistema de versionamento. Porque com isso vocês vão poder trabalhar em grupo. Ah, e o fulano ficou doente, não estou conseguindo pegar o código. Não tem problema, vai lá no servidor porque o código está lá e você pode trazer para a sua máquina e trabalhar com ela. E hoje a gente aprendeu alguns comandos básicos do Git. Primeiro, git init, para iniciar um repositório vazio local. A gente aprendeu o git status, para ver a situação dos arquivos que estão ali dentro do meu repositório. O git status não muda nada, ele só mostra o que está acontecendo. A gente aprendeu o git add ponto, o que ele faz? Todos os novos arquivos que eu criei, ele adiciona lá no ponto .git, que é aquele arquivinho oculto que eu comentei com vocês. O git commit, a gente normalmente usa quando eu terminei uma tarefa, né? Eu quero commitar, eu quero confirmar que eu fiz essa alteração.
E normalmente o git commit é sempre acompanhado de uma mensagem que dá uma informação sobre o que você mudou. Esse pacotinho que você está construindo, que você está comitando, o que mudou nele? Ah, eu mudei a forma de cálculo da média dos alunos de TADES. Você coloca essa mensagem lá. E, por fim, para você compartilhar o que você fez no seu repositório local com o seu repositório remoto, você faz o git push, né? E aí a gente fez um git push na branch, no ramo master. Aí a gente foi lá no GitHub, escolheu o ramo master e viu que o nosso arquivinho estava lá disponível. Para poder fazer essa comunicação do repositório local para o repositório remoto, eu precisei que o meu repositório remoto entendesse e reconhecesse a minha máquina local. Por isso, a gente criou uma chave, né? Uma chave RSA, que foi para a gente fazer a comunicação entre a minha máquina local e a remota. Aí eu peguei essa chave pública e copiei lá nos meus settings lá no GitHub. A partir daí as máquinas se conhecem, passaram a ser as melhores amigas. Elas se conhecem e eu posso mandar e receber arquivo dela. Aí tá pode certo? ter comunicação depois disso. Não entendi, Verônica, desculpa. Tipo, depois que faz todo esse processo, aí pode começar a ter comunicação entre as... Exatamente, exatamente. Aí depois a gente pode fazer tudo isso. Tá certo? Então, se você conseguiu fazer esse commit, é porque está tudo configurado direitinho. Tá certo? Luiz Gustavo, você tinha feito a instalação antes e não sabia se tinha funcionado. Você conseguiu? Não consegui. Se você quiser ficar um pouquinho mais e compartilhar a sua tela, eu dou uma olhadinha, tá? Tá, posso fazer isso. Tá, então, pessoal, para a aula de hoje, é isso, tá? Queria mostrar que a gente vai usar esse sistema de versionamento e é a partir daí que a gente vai trabalhar. Então, quem não criou a sua conta lá no GitHub, aproveita agora para criar, tá? E ao longo dessa semana, eu vou disponibilizar esta aula, vou disponibilizar um tutorialzinho para quem se perdeu poder fazer as instalações novamente e vou pedir para vocês instalarem e configurarem o VS Code, que é o que nós vamos usar para começar com os nossos HTML, com o nosso CSS, com o nosso JavaScript, tá? E aí aquilo que a gente fizer, ao término da aula, a gente vai comitar e vai subir para o servidor remoto. Beleza? Então, hoje é 20h43, vou deixar vocês, né? Quem quiser descansar pode, o Luiz Gustavo vai projetar a tela dele. Se mais alguém tiver com algum erro e quiser projetar para a gente ir corrigindo, fica tranquilo. Tá bom? A senhora só vai subir o vídeo até amanhã, você falou? Assim que acabar a minha aula aqui, eu gero ele. Se não demorar muito tempo, já dá para subir até hoje. Senão eu subo amanhã cedinho. É que eu anotei os comandos aqui, mas eu fiquei vendo você fazer, eu não sei. Tá, eu vou ver se eu subo hoje, então, porque você aproveita a madrugada para estudar, né? Legal. Obrigada, professora. Imagina, beijo. Prazer estar com vocês de novo, tá? Tomara que a gente produza muito nesse semestre. Espera um pouquinho, eu vou logar de novo aqui no GitHub que eu esqueci minha senha. Vou criar uma nova. Professora, eu tenho uma dúvida. Nada referente a isso, mas no semestre passado a gente estava falando sobre programação orientada a objetos e uma coisa que eu me deparei foi programação funcional. Uhum. Eu pesquisei sobre isso e eu não faço ideia do que quer dizer, porque todas as explicações são muito estranhas. Eu não consegui entender direito o que significa. Sim. Programação funcional é um paradigma diferente, né? A gente tem o paradigma estruturado, a gente tem o paradigma orientado a objeto e a gente tem o paradigma funcional. Não é complexo mesmo, porque a nossa mente está doutrinada para... A minha mente, por exemplo, eu apanho bastante de programação funcional ainda também, porque minha cabeça enxerga objetos. E quando você está trabalhando em programação funcional, você tem que enxergar tudo como sendo uma função matemática.
Função, no sentido da matemática mesmo. O que é uma função? Você dá valores de entrada, a função faz uma transformação e devolve um resultado. Tudo na tua programação vai virar isso, função. Você dá um parâmetro e ela te dá um retorno. Você dá um parâmetro e ela te dá um retorno. Entendeu? Mas isso é parecido com, tipo, no caso da orientação objetos também, sendo que você tem um objeto e ele te dá um retorno. Não seria parecido com isso? Mas no meio do caminho, se você quiser fazer outras coisas antes de dar um retorno, você consegue fazer, né? Imagina que você escreveu um método para calcular a média. Se antes dele te devolver a média, ele quiser mostrar uma mensagem na tela, gravar alguma coisa num banco de dados, ele pode fazer e no fim ele gera um retorno. E se ele quiser nem te dar o retorno, né? Métodos void existem, também pode, né? Com paradigma funcional, isso não acontece. Você dá uma entrada, é função, né? A função, ela pega um valor e te leva para um outro estágio. É isso. E agora, o paradigma funcional, ele não é um paradigma novo, não. Mas agora ele está ganhando força porque a gente está conseguindo usar o paradigma funcional junto com a orientação a objeto, entendeu? Que é o que a gente tem chamado agora de funções lambda. Mas esse seu sentimento assim de não estar muito confortável, de achar um pouco diferente, acontece mesmo, porque é um paradigma diferente, né? Então a gente tem que ganhar prática nele. Professor, a senhora tá filmando ainda. Então eu vou parar aqui.